Vamos falar agora sobre linhas de campo ou linhas de força. Essas linhas, no caso do campo elétrico, nós temos duas situações diferentes, porque nós temos as cargas positivas e as cargas negativas. Então, nós vamos ter dois tipos de campo aqui nesse caso. O campo elétrico, assim como o campo gravitacional também, é uma grandeza vetorial. É uma grandeza física, então nós podemos medir a sua intensidade, mas por ser uma grandeza vetorial, ela tem também direção e tem sentido. Ela vai sempre apontar para um determinado lugar. Então, no campo gravitacional, nós podemos analisar sempre o campo sempre aponta para o centro da Terra. Ou seja, eu tenho um sentido único aqui. Então, o campo gravitacional sempre está apontando para o centro da Terra. Então, eu tenho um sentido e uma direção também, porque se eu pensar a Terra como circular, claro, ela não é circular, né? Certo? Mas eu imaginar, então, uma linha aqui. Então, eu vou ter essas linhas, né, radiais, que seriam ao redor da Terra, e sempre o sentido para o centro da Terra, apontando, né, no caso, para o centro da Terra, que é o vetor, né, aqui eu tô pensando em vetor, uma grandeza vetorial, ok? Então, no caso do campo elétrico, nós temos dois tipos de carga. Então, de que maneira que vai ser apontado, para onde aponta este campo elétrico, né? Foi feita uma convenção, tá? É convencionado aqui. As cargas positivas geram sempre um campo elétrico radial ao redor dela, sempre apontando para fora. Sempre apontando para fora, ok? Sempre apontando para fora. Carga positiva para fora. Gravem isso, ok? Carga negativa, ao contrário, sempre aponta para o centro dela, ou sempre aponta para ela. Claro, se eu pensar aqui, uma carga circular, mas eu posso ter um corpo de uma outra forma, um corpo, por exemplo, é um bloco, né, representado aqui nesse caso, com cargas positivas, por exemplo, né? Mas ele vai ter essa forma, ele não vai ser redondo, né? Não vai ser circular. Então, como vai representar esse campo elétrico gerado por esse bloquinho aqui cheio de cargas, né? Carga positiva sempre para fora. Assim acontece o campo elétrico, por exemplo, gerado na bateria de um carro, né? A bateria de um carro, por exemplo, ele tem placas sempre carregadas. Essas placas, então, vão gerar ali dentro um campo elétrico. Dessa forma, daí vai sempre apontar para fora, né? Carga positiva, e se for carga negativa, aponta para dentro. Aqui desse outro lado também, né? Se eu pensar, então, sempre para fora as cargas positivas. Cargas negativas, sempre para dentro, né? Sempre apontando para a carga, ok?